Muito boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de hoje de inteligência artificial e computacional. Mais computacional do que artificial. E isso é tema das aulas anteriores, tá? Quem tiver curiosidade, assista os vídeos. Tá bom? Vamos lá, então? O que a gente vai discutir hoje? A gente vai discutir inferência, tá? Mais precisamente, nós vamos falar sobre o conceito de inferência, o que é inferência. Em seguida, vamos falar de inferência estática e, por fim, inferência em redes bayesianas ou inferência bayesiana. Ambos os assuntos podem ser facilmente encontrados pelo mesmo nome, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Tá aqui, né? A gente vai ver alguns conceitos de inferência, o que é, do que se trata, alguns conceitos de inferência estatística e de inferência bayesiana ou inferência em redes bayesianas, tá? Vamos lá? Opa, acho que eu pulei demais. Aqui. Vamos lá. Sabemos que argumentos são raciocínios lógicos que podem ser corretos ou incorretos. Todo raciocínio dedutivo envolve pelo menos uma premissa e uma conclusão. Você tem uma sentença para analisar e um resultado dessa avaliação. Certo? Vamos lá. Há argumentos formados apenas por uma premissa e uma conclusão. São as inferências. Inferência, aqui está a descrição, o conceito principal, tá? Inferência é um processo pelo qual, através de determinados dados, chega-se a alguma conclusão. Outros sinônimos de inferência são conclusão, implicação, ilação e consequência. Muito bem. Certas inferências são imediatas, são diretas. Você, a partir do momento que você avalia, você já tem uma resposta direta. Bom, já começa a matutar um pouquinho do que a gente discutiu nas aulas anteriores a respeito de tomadas de decisão, a respeito dos nossos conceitos de redes neurais e os conceitos de redes bayesianas, que são baseadas em tomadas de decisão, utilizando um grafo, né, para avaliação de probabilidades de resposta. Então, baseado naquilo, ele analisa, vamos lembrar um pouquinho, ele analisa situações do grafo, tomadas de decisões anteriores, que nós chamávamos de a priori, para, enfim, avaliar e decidir qual será a conclusão, qual será a tomada de decisão que será realizada a posteriori. Então, nós temos esses dois termos, tá? Que devem ser levados em consideração. Bom, passando agora, olhando para as definições de inferência, o que nós podemos acreditar? Podemos concluir que a tomada de decisão baseada em probabilidade deve ser solidificada em cima de uma base lógica, vamos dizer assim, tomadas de decisões lógicas. Se A for igual a B e B é igual a C, consequentemente, A é igual a C. Isso é lógica. Lado mais básico do primeiro semestre que a gente viu em lógica e matemática computacional. Certo? Vamos continuar. Por exemplo, vamos considerar o seguinte enunciado. Observe. Todo mamífero é vertebrado. Vamos admitir, então, que este enunciado seja verdadeiro. E é, de fato. Ele é. Todo mamífero é vertebrado. Portanto, concluímos imediatamente que o enunciado abaixo é falso. Alguns mamíferos não são vertebrados. É falso. Todos os mamíferos são vertebrados.
Então, essa premissa é falsa. No caso dos mamíferos, não seria preciso estudar lógica para chegar a essa conclusão. Mas imagine uma situação, desculpe, em que não dominamos o conteúdo da proposição. Voltando lá em lógica, né, naquele estudo de lógica proposicional que nós tivemos na disciplina lá no começo do curso, em lógica matemática computacional, né? Então, lógica proposicional, lembram disso? Por exemplo, se a proposição abaixo é verdadeira, todo S é P. Então, a proposição abaixo é falsa. Alguns S não são P. Isso acontece porque sempre que uma proposição do tipo A é verdadeira, uma proposição do tipo O é falsa. Proposição do tipo A verdadeira é todo S é P. Proposição O do tipo falsa é alguns S não são P. Fizemos uma inferência válida. Nosso raciocínio está correto. Em outras palavras, se admitimos que a primeira proposição é verdadeira, temos certeza de que a segunda é falsa. Vamos remeter o nosso conhecimento agora lá para trás em redes neurais, tomadas de decisão, redes bayesianas baseadas em grafos, no que nós temos tomadas de decisão em cada nó. Então a inferência começa a demonstrar a sua validade no nosso modelo. Vamos continuar? Utilizamos letras para representar os 4 tipos de proposição usados nos raciocínios dedutivos. A, todo S é P. E, alguns S são P. É falsa. E, nenhum S é P. Falsa. O, alguns S não são P. Também. Vamos continuar. Pois bem, inferências imediatas são aquelas que envolvem apenas uma premissa e uma conclusão. A gente já viu isso. A partir de cada uma das 4 proposições categóricas, podemos fazer diversas inferências válidas. E aí é que vem o complemento daquelas proposições que foi feita. Dá uma olhada. Vamos tomar a proposição do tipo A. Vamos lá. Qual que é A? Todo S é P. Se A é verdadeira, então E é falsa. Voltando. E, nenhum S é P. É falsa. Se A é verdadeira, e é, então I é verdadeira. Vamos ver? I. Alguns S são P. A é verdadeira? É. Alguns S são P? São. Se A é verdadeira, então O é falsa. Vamos lá? A é verdadeira, todo S é P, e O, alguns S não são P. É falsa. É falsa. Todos os S são P. Certo? Vamos continuar. Proposições lógicas, né, gente? Para quem não lembra, tem uma aula completa. Se quiser, depois até indico. Existem situações em que não podemos saber com certeza se a conclusão será verdadeira ou falsa. Nesse caso, dizemos que ela é indeterminada e usamos o sinal I minúsculo em itálico. Tá? Por exemplo, se O é verdadeira, então E é indeterminada. Vamos lá? O, alguns S não são P.
nós sabemos, baseado na nossa experimentação, já observamos que A é verdadeira. I pode ser verdadeira se A for verdadeira. E não é verdadeira se A é verdadeira. E O também não é verdadeira se A é verdadeira. Só que agora ele está olhando de outro ponto de vista. Ele está olhando apenas O, sem considerar A. Olha lá, se O é verdadeira, então E é indeterminada. Agora ele está olhando daqui, ó. Alguns S não são P. Se alguns S não são P, então E é indeterminada. Então, nenhum S é P. É falso, né? Concorda? Só que tem como determinar essa resposta? Não dá. Porque O não é verdadeira, né? Baseado na premissa de A, O não é verdadeira. Se O passa a ser verdadeira, E é indeterminada, porque não dá para saber. Certo? É confuso? Bastante. Mas é lógica. Proposicional. Porque se tomamos o enunciado do tipo O, verdadeiro, alguns S não... Agora a explicação, tá? Olha só. Alguns S não são P. Tanto pode acontecer que o enunciado E correspondente, nenhum S é P, seja falso ou verdadeiro. A conclusão da inferência pode ser verdadeira ou falsa. Porque se O é verdadeira, então quer dizer que nenhum S é P. Não tem como afirmar. Não dá. Dependendo do valor de O, se O for verdadeiro, o enunciado E é falso. Pode ser tanto... Só que aí que está o detalhe, tá? E pode ser tanto falso quanto verdadeiro. Então, nesse ponto, você tem uma indeterminação. Resposta em minúsculo. Olha só, agora talvez fique mais claro. Alguns deputados do Congresso Nacional não são paulistas. É verdadeiro. Nenhum deputado do Congresso Nacional é paulista. É falso. É falso. Mas observe uma coisa, ó. Pode ocorrer uma outra situação aqui. Alguns deputados do Congresso Nacional não são estrangeiros. É verdadeiro. Nenhum deputado do Congresso Nacional é estrangeiro. É verdadeiro também. E aqui tem um comentário, ó, lembrando que alguns significa em lógica pelo menos um, e não apenas alguns. Então, alguns ali é pelo menos um, substitua. Pelo menos um deputado do Congresso Nacional não é estrangeiro. E embaixo, nenhum deputado do Congresso Nacional é estrangeiro. Opa, mudou o sentido da de cima. Tomar cuidado com isso. Certo? Isso é lógica proposicional, gente. Vamos lá, ó, tabela verdade. Agora nós temos aqui o seguinte, ó. Se A é verdadeira, vamos analisar a tabela verdade. E é falsa, I é verdadeira e O é falsa. Se E é verdadeira, A é falsa, E é ela própria, I é falsa e O é verdadeira. Se I é verdadeira, A é indeterminada. E é falsa, I é ela mesma e O indeterminada. Se O é verdadeira, A é falsa, E indeterminada, I indeterminada e O é ela própria. Lembra da tabela verdade? Lógica proposicional? Então. E algumas pessoas até me questionam, para que eu vou estudar isso? Daí a resposta. Mas isso é só a ponta do iceberg. A gente vai ver
mais profundamente a respeito das inferências, o que elas podem fazer. Nesse próximo texto que nós vamos analisar aqui, inferência estatística. Inferência estatística é um ramo da estatística cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo, uma amostra, sobre um universo, uma população. Assume-se que a população é muito maior do que o conjunto de dados observados, a amostra. Vamos fazer uma analogia, você analisar a população de Campo Grande e você quer, baseado em uma amostra, que é somente um grupo pequeno da população de Campo Grande, obter um resultado do comportamento geral. Isso é muito realizado pela Secretaria de Saúde, por exemplo, agora, no período de pandemia, para saber quais são os grupos onde o vírus se transmite mais. Desculpe, o professor não anda dormindo bem. Tal tipo de afirmação, deve sempre vir acompanhada de uma medida de precisão sobre sua veracidade. Para realizar este trabalho, o estatístico coleta informações de dois tipos: experimentais, seriam as amostras, e aquelas que obtém na literatura, comparando com resultados anteriores. Guardem essa frase, tá? Ele obtém de resultados atuais e comparando com resultados anteriores. Lá em rede bayesiana a gente tem um nome para isso. As duas principais escolas de inferência são a inferência clássica, também chamada de frequencista, e a inferência bayesiana. Vamos discutir a inferência básica. Não, vamos permanecer na estatística, depois a gente vai falar sobre a bayesiana. A inferência estatística é geralmente distinta da estatística descritiva. A descrição estatística pode ser vista como a simples apresentação dos fatos nos quais o modelo de decisões feito pelo analista tem pouca influência. É natural que análises estatísticas avancem indo da direção da descrição, para a inferência de padrões. Essa última tarefa depende do modelo usado ou criado pelo analista de dados. A inferência estatística faz proposições sobre um universo, uma população, uma área, Quando ele trata de universo, ele está falando de um conjunto maior, que abrange um grupo muito grande de pessoas, ou um grupo muito grande do objeto estudado, por exemplo, prédios, carros, e assim por diante. Usando dados tirados de universo com algum tipo de amostragem. Deixa eu corrigir isso aqui. Eu peguei o material dos meus colegas, já vou corrigir. Dada uma hipótese sobre um universo, agora está certo. Vamos lá. Para o qual nós queremos tirar inferências, a inferência estatística consiste em, primeiramente, selecionar um modelo estatístico do processo que gera os dados e, segundamente, ou em segundo lugar, deduzir as proposições a partir do modelo. A conclusão de uma inferência estatística é uma proposição estatística. Muito bem. Algumas formas comuns de proposições estatísticas são as seguintes. Estimativa por ponto, por exemplo, um valor particular que melhor aproxima algum parâmetro de interesse. Estimativa por intervalo, por exemplo, um intervalo de confiança ou estimativa por conjunto. Um outro exemplo, um intervalo construído ao usar um conjunto de dados tirados de um universo de forma que, baixo amostragens repetidas de tais conjuntos de dados, tais intervalos conteriam o verdadeiro valor parâmetro com a probabilidade no dito nível de confiança.
Então, o que ele faz? Ele tira amostragens de diversos grupos e aplica formas de estatística estabelecendo uma média. E aí você tem um nível de confiança de que a resposta, né, seja baseada em uma forma real. Você tem uma média de estimativas. Né? Muito bem. Intervalo de credibilidade. Por exemplo, um conjunto de valores contendo, por exemplo, 95% de crença posterior. Ou seja, acredita-se tantos por cento que algum evento venha a ocorrer, ou que tal evento venha a ocorrer. Isso é baseado em crença. Rejeição de uma hipótese, não vai acontecer, esquece. E clustering, ou classificação de pontos em dados em grupo de dados, pontos de dados em grupos. O que isso significa? É aplicada em diversos grupos, é aplicado uma mesma metodologia de teste, de avaliação, obtém-se um resultado desses grupos. Lógico, cada grupo vai dar pode vir a dar um resultado semelhante, mas raramente isso acontece. Geralmente nós temos variações. Se estabelece um clustering, ou no caso são vários grupos, obtendo resultados. E baseado nesses grupos, faz-se a média desses grupos para obter um resultado mais aproximado daquilo que provavelmente seja esperado. Certo? Muito bem. Inferência Bayesiana. Agora a gente vai entrar. Vamos lá. Na aula anterior a gente discutiu a respeito da rede Bayesiana e o que era o algoritmo de Bayes. Muito bem. Então, o que ele trata? Ele trata de um grafo, certo? No qual cada nó tem uma situação a priori e uma situação a posteriori, certo? Muito bem. O que seria uma situação a priori em um grafo de uma rede Bayesiana, em um único nó, por exemplo? Tá? A priori seria a informação que levou até aquele ponto. Qual foi a informação que me trouxe até aqui? A posteriori qual é a minha decisão, para que lado eu vou, baseado na informação a priori. Então, em teoria, a informação a priori carrega todas as informações de tomada de decisão anteriores. Muito bem, isso, com uma aplicação em rede neural, pode possibilitar que o algoritmo selecione uma possível e provável resposta a determinada situação baseado em informações anteriores. Agora, eu peço a vocês, façam uma analogia. Não é exatamente como pensa o ser humano? Vamos analisar. Eu chego em uma esquina. Estou parado numa esquina. Eu preciso decidir. Eu vou atravessar para a direita ou para a esquerda? Para que lado eu vou? Se eu atravessar para a direita, haverão consequências. Assim como se eu atravessar para a esquerda, também haverão consequências. Então, eu posso parado pensar assim: o que eu fiz nas decisões anteriores? Então, eu estou consultando o meu a priori, né? Tudo aquilo que aconteceu antes de mim, que vem antes de mim, que são todas... Quando eu digo antes de mim, deixa eu me corrigir. Antes do ponto onde eu estou. O que eu fiz antes? Muito bem. Eu virei à direita. Tá. Qual é o meu objetivo? Eu quero chegar no shopping center. Muito bem. Para alcançar esse objetivo, que direção eu devo tomar? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Então, nós precisamos analisar justamente essa questão. Se eu estou parado na esquina e eu preciso tomar uma decisão, eu tenho algumas informações que eu preciso consultar. Primeiro, de onde eu vim,
para onde eu vou e o que eu vou fazer agora. De onde eu vim são as informações a priori, que são informações a posteriori de um outro ponto aonde eu posso ter passado. Por isso, teoricamente falando, todo ponto que tem a priori tem uma ou mais situações a serem consultadas anteriormente. Quais foram as últimas decisões tomadas? Muito bem. Tomei minha decisão. Tá, agora para onde eu vou? Ah, eu vou para o shopping. Se eu pegar o caminho da esquerda, eu vou chegar mais rápido? Eu vou chegar lá? Pode ser que sim. Se eu tomar o caminho da direita, eu vou chegar lá? Pode ser que sim. Então nós temos duas situações de probabilidade. E dependendo da minha decisão, da minha tomada de decisão, existe a probabilidade de que eu chegue ao ponto final. Em algumas decisões, essa probabilidade é maior, em outras é menor. Nós temos, os seres humanos, nós contamos com o nosso discernimento e entendimento para tomar as decisões baseadas em nossa experiência. Aí questiono vocês, isso não é justamente o processo de consulta às informações a priori? Justamente isso. Então, nós temos uma situação, meus caros, na qual desculpa mais uma vez, na qual, tomada a decisão, existe uma probabilidade de sucesso na minha meta, de alcançar o meu objetivo. Essa probabilidade ela pode ser calculada olhando para trás. É isso que o algoritmo de Bayes faz. Muito bem. Mas aí existem algumas coisas que a inferência pode nos ajudar neste caso. Por exemplo, se eu afirmo, se eu tomar o caminho da direita, chegarei mais rápido, então chegarei mais rápido ao meu destino. Se eu tomar o caminho da esquerda, então não chegarei no meu destino. Percebem a mudança, a diferença? Em uma premissa, eu tenho o fator velocidade como determinante e eu tenho uma lógica, uma proposição que deve ser analisada logicamente. Se, então eu tenho uma proposição que deve ser analisada. Eu tenho uma situação de sucesso. Se o que eu falei é verdadeiro, então, provavelmente, o que tem na outra proposição, na outra direção, é falso. Certo? É isso que diz a lógica bayesiana, mas nós precisamos avaliar todas as situações necessárias. Todas as situações que não são colocadas. Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhada no que diz, então, a inferência bayesiana a respeito desse nosso raciocínio. No contexto de redes bayesianas, o termo inferência, também conhecido como atualização de crença, credibilidade, atenção, belief updating, é comumente utilizado para referenciar a autorização de probabilidades por toda a estrutura da rede, dado um conjunto de evidências. Ou seja, trata-se de um mecanismo para cálculo da distribuição posteriori de probabilidade para um conjunto de variáveis, dado um conjunto de evidências, ou seja, variáveis aleatórias com valores instanciados. O que isso nos leva a entender?
que as nossas proposições no nosso programinha aqui de parei na esquina, vou para a esquerda, vou para a direita, elas têm uma série de probabilidades, né? Se A é verdadeiro, B é falso. Se B é verdadeiro, A é indeterminado. Certo? É isso que a gente viu agora. Muito bem. Como transformar isso em raciocínio computacional? Vamos continuar. Porém, existem diversos tipos de estruturas de redes bayesianas. A gente viu isso, né? Assim, as inferências probabilistas podem ser realizadas de diferentes formas, assumindo tipos de estruturas específicas e com diferentes quantidades de variáveis. Entretanto, existem fatores que dificultam o processo de inferência, como a complexidade da estrutura em análise e o número de variáveis. Ou seja, para poucas variáveis de uma estrutura gráfica dirigida à cíclica DAG, é um grafo não complexa, a propagação das probabilidades pode ser facilmente calculada. À medida que existe um grande número de variáveis e estruturas mais complexas, existe grande dificuldade no cálculo das probabilidades da rede. Então, quanto mais complexo for o grafo, maior dificuldade de cálculo das probabilidades para se alcançar uma meta. Certo? Em um trabalho publicado em 1999, os pesquisadores Robert Ligeiro Marques e Inês Dutra consideram que existe maior dificuldade quando o problema é modelado de uma forma complexa, ou seja, quando a estrutura considerada para a inferência possui relações complexas entre as variáveis. Assim, em algumas situações, uma rede com apenas uma dezena de variáveis pode necessitar de um tempo computacional muito grande para término da inferência, às vezes inviável, não pode ser feito. Enquanto uma rede contendo milhares de variáveis e uma estrutura simplista, o grafo é bem menos complexo, pode levar apenas a alguns instantes de processamento. Então, o que podemos entender já de antemão é que quanto mais complexo o grafo, mais tempo leva para para haver uma resposta computacional. Muito bem. E o que isso também significa? Que quanto mais simples, apesar do número imenso de variáveis, se for um grafo simples, nós poderemos obter essa resposta muito rapidamente. Muito bem. Buscando contornar tal problema, pode-se utilizar algoritmos de inferência probabilística que facilitem os cálculos, sendo essa uma área de pesquisa em redes bayesianas. Muito bem. Considerando, agora nós vamos falar sobre os tipos de algoritmos que são empregados nas redes bayesianas, tá? Considerando as estruturas mais comuns, os grafos mais simples, existem dois tipos de algoritmos para realizar inferência probabilista. Estes são chamados de algoritmos exatos e algoritmos aproximados. Vamos analisar ambos as situações, tá bom? Algoritmos exatos produzem resultados mais satisfatórios, porém, exigem um grande esforço computacional na presença de alto número de variáveis na rede. Então, quer dizer, o grafo é até simples. No entanto, o número de nós que existem no grafo podem complicar tremendamente esse processamento. Os algoritmos aproximados são construídos através de métodos de simulação, tendo uma precisão inferior, porém maior velocidade de processamento que os algoritmos exatos. Vamos ver cada um deles. Algoritmos de inferência exata. Os algoritmos de inferência exata, de uma forma geral, são mais complexos computacionalmente. Na prática, são indicados quando existe um número de variáveis inferior a 36. Então, nós temos um grafo simples com 36 nós, ou variáveis. Certo? Só um minutinho. Muito bem.
Vamos continuar. Alguns dos algoritmos exatos frequentemente encontrados na literatura são: passagem de mensagens. O algoritmo é utilizado para um tipo de estrutura de redes bayesianas chamada de árvores. Algoritmos de árvores ou estruturas de dados baseadas em árvores, né? Nós já vimos isso, inclusive, em grafos. Tanto para árvores simples quanto para poliárvores. O segundo é o método de formação de agrupamentos. Algoritmo extremamente semelhante ao procedimento de inferência para árvores simples, porém é embasado na existência de duas ou mais variáveis raiz e considera que ao menos uma variável da rede possui pelo menos duas variáveis pai. Nós definimos aqui na frente, agora nos próximos, o que eles são. Depois eu vou procurar alguns modelos de árvores simples e poliárvores para que a gente possa dar uma analisada, tá? Mas vamos entender isso aqui. Uma revisãozinha básica. Árvore simples. O termo árvore simples é utilizado para definir redes bayesianas com estrutura de grafos DAG. A gente viu o significado dessa sigla ali atrás, né? De simples conexões que possuem apenas uma variável como raiz. Além disso, cada variável da rede possui precisamente um pai. E aqui a gente tem um exemplo desse grafo, tá? Nós temos ali um nó X, um nó Y, que é filho de X, e dois nós que são filhos de Y, o nó Z e o nó W. Repare que cada nó só possui um pai. Mas não existe restrição à quantidade de filhos. Muito bem. Já o poliárvore é o contrário. O termo poliárvore é utilizado para definir redes bayesianas com a mesma estrutura de árvore, dada na definição de árvore simples, porém possui duas ou mais variáveis como raiz. Na figura ao lado a gente tem justamente essa situação. Nós temos um nó K, um nó L, e ambos são pais de um nó M, certo? Então, o nó M, ele tem múltiplas raízes, certo? A origem dos dados pode partir de dois locais diferentes, certo? Muito bem. Vamos dar uma pesquisada rápida. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A respeito de árvore simples, né? E poliárvore, né? Vamos ver se a gente acha outros modelos. Árvore simples. Aqui. Nós temos vários exemplos, né? Vários modelos. Alguns, inclusive, bastante interessantes. Deixa eu mostrar para vocês um. Nós temos os dois exemplos. Vamos ver se eu consigo pegar um para depois pegar o outro. Aqui. Pode ser esse aqui. Esse aqui é um bom exemplo. A imagem está meio pequena. Vamos ver se eu consigo uma imagem maior. Mudou muita coisa. Aqui a gente tem, ó, tá? Um modelo de árvore simples, tá? Observa só que nós temos aqui, ó, que cada nó possui apenas um pai. Então nós temos um pai, um nó inicial. Nós temos 3 filhos, 2, 7 e 8. Nós temos que cada um deles tem seus próprios filhos, né? 3 e 6 filhos de 2 e 9 e 12 filhos de 8. E nós temos também que estes filhos, alguns deles possuem filhos, né?
6 e 12 não possuem derivações, mas 3 e 9 possuem outros filhos. Atendem-se para o fato de que, apesar da árvore ser um pouco maior do que a gente estava visualizando, nós temos os nós com apenas um pai. Quer dizer, um nó raiz. Certo? Essa é uma diferença fundamental entre eles. Deixa eu ver se eu consigo agora. Pronto. Nossa, eu já achei um ótimo aqui, ó. Poliárvore. Vamos dar uma olhada? Inclusive é material lá da Wikipedia. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa fora da Wikipedia. Não. O melhor exemplo que tem é da Wikipedia. Vou pegar esse aqui mesmo. Eu não gosto de usar muito da Wikipedia, mas dessa vez parece que o tamanho foi adequado. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Olha lá. Aqui nós temos uma poliárvore, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para essa situação aqui, ó. D tem dois pais, A e B. Tá? O mesmo acontece com o I, G e H. São pais de I, certo? Então, o que nós temos aqui são múltiplas raízes. Pode acontecer de ter mais de dois? Com certeza, nós podemos ter N, certo? Esse é um problema muito interessante lá de teoria dos grafos. Eu imagino que vocês tenham visto isso com bastante ênfase, né? Esse é um exemplo muito bom, tá? Para nos facilitar o entendimento, tá? Vamos voltar para a nossa apresentação agora. Muito bem. E agora a gente vai falar dos algoritmos de inferência aproximada. Tá? Para contornar o problema de dependências complexas que ocasionam um grande intervalo de tempo para a resolução de inferências exatas, os métodos de inferência aproximada são uma poderosa alternativa. Tais algoritmos baseiam-se em processos de simulação dentro da estrutura da rede, onde a cada passo uma mesma estatística é observada. Neste caso, todas elas são relacionadas à probabilidade posteriori. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu gosto de destacar isso aqui, tá? Deixar em destaque para que todo mundo consiga entender. O que eu estou tratando, né? Então vamos lá. Neste caso, todas elas são relacionadas à probabilidade posteriori. A decisão já foi tomada, certo? Já foi tomada a decisão. Probabilidade posteriori da variável consulta dado um conjunto de evidências. Só ficou faltando uma vírgula aqui, né? Tá faltando uma vírgula aqui, né? Vírgula. Isso, agora ficou com sentido, né? Então, agora ficou melhor. Dado um conjunto de evidências. Então, neste caso, todas elas são relacionadas à probabilidade posteriori da variável consulta, dado um conjunto
de evidências. Agora ficou melhor. De uma forma geral, estes métodos são uma forma de extrair amostras de uma distribuição difícil de amostrar. Ficou meio redundante, mas com base em uma distribuição fácil de amostrar. Ou seja, extrair amostras de uma estrutura de rede em um estudo dado evidências para inferir para a distribuição condicional de uma variável específica, dado um conjunto de evidências. Ficou meio esquisito isso aqui, não ficou não? Ou seja, extrair amostras de uma estrutura de rede, da rede em estudo, dado. Vamos mudar um pouquinho a redação disso aqui? O material dos meus colegas ficou meio estranho, né? Dadas as evidências para inferir para inferir na distribuição condicional de uma variável específica, dado um conjunto de evidências. Agora faz sentido. Muito bem. Talvez tenha um pouco nebuloso para vocês, mas daqui a pouco vocês vão entender. Então vamos lá. Alguns algoritmos aproximados, frequentemente encontrados na literatura, excitados por Stuart Russell e Peter Norvig, em sua obra de 2004 intitulada Inteligência Artificial, que é considerada uma das principais obras do assunto, tá? São amostragem por rejeição. A ideia básica deste algoritmo é percorrer toda a rede, dada a estrutura de arcos e CPTs. O que seriam CPTs? Estrutura de arcos e CPTs. Vamos descobrir. Porque está faltando uma definição, né? Vejamos. Vamos ver se eu consigo obter uma definição de CPT. 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 Olha que interessante. CPT é a sigla para caminhos. Deixa eu confirmar. Gente, CPT aqui. Meu Deus do céu. Acho que ficou faltando até uma definição melhorzinha, né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar essa definição para vocês, tá? Ó. Nossa, tá essa definição aqui. É que assim, o material que eu pego para fazer a aula de vocês, eu costumo pegar da Federal do Rio Grande do Sul. Esse material veio da Unicamp São Carlos. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Ó. É uma expressão que significa caminhos, uma árvore de caminhos baratos, ou que seja os caminhos mínimos, né, de uma árvore para chegar de um ponto a outro, certo? Só essa parte daria uma aula de teoria dos grafos. E uma senhora aula, inclusive eu estou no material aqui da USP, olhando justamente isso.
Não vamos nos pegar a isso. Não é o nosso objetivo, tá? Então, vamos lá. O algoritmo de amostragem por rejeição. A ideia básica desse algoritmo é percorrer toda a rede, dada a estrutura de arcos e CPTs, os caminhos baratos, né? O caminho mais rápido, né? Gerando N amostras e verificando se aquele tipo de amostra é consistente, ou seja, se ela contém a evidência dada. Muito bem. Deixa eu jogar aqui, aí fica mais fácil, né? Caso isso não ocorra, tal amostra é rejeitada. Muito bem. Outro algoritmo, ponderação de probabilidade. Evita o descarte de amostras que ocorre para a amostragem por rejeição. Desta forma, gera apenas amostras que possuem o valor instanciado da variável evidência, ou seja, fixa valores para as evidências e amostra as demais. Faltando uma vírgula aqui, né? Gente, o material dos meus colegas aqui está bem ruimzinho, né? Fixa valores para as evidências, vírgula, e amostra as demais variáveis. Uma vírgula faz toda a diferença, né? Vamos lá, continuando. Cada evento associado à variável em estudo possui um peso específico, medida pelo produto das probabilidades condicionais para cada variável evidência, dadas suas respectivas variáveis π. Lembrando que se trata de uma poliárbitre. Opa! Deixa eu ver se eu não pulei. Esse aqui. O último, algoritmo de Gibbs Sampling. A ideia básica deste algoritmo é gerar cada evento a partir do estado atual da rede. Ou seja, podemos imaginar que a rede se encontra em um determinado estado e cada variável possui um valor específico. Assim, o próximo estado é gerado por uma passagem aleatória, dependente do estado atual. Para esse tipo de procedimento, as variáveis de evidência são consideradas fixas. Conceitos importantes como probabilidade de transição e cobertura de Markov, que é um outro algoritmo muito complexo, são importantes para a aplicação desse algoritmo. No entanto, tal algoritmo não é frequentemente implantado em softwares básicos de redes bayesianas, devido à sua complexidade de manipulação das probabilidades para cada estado da rede. Então, Gibbs Sampling não é um algoritmo fácil de ser encontrado. Existe um software, inclusive, que faz uma demonstração muito clara, que permite, inclusive, que nós possamos utilizá-lo para determinação do caminho mais curto, né, seria o caminho mínimo, né, em um grafo baseado em tomadas de decisão e informações a priori e a posteriori. O nome desse software é WinBugs. Tá? Ele é muito difícil de ser encontrado, muito difícil mesmo. Tá? Eu consegui encontrar ele num fórum, um link num fórum da Universidade de Berkeley, dos Estados Unidos. Tá? Da UCLA, né? Da Universidade de Califórnia. Então eu consegui por lá, tá? Porque é muito difícil de encontrar ele, muito difícil mesmo. Mas existem até vídeos que dão instruções, que explicam passo a passo como utilizar, como criar os seus grafos, né? Como você lançar as variáveis, os valores a priori e a posteriori, para que você determine, por exemplo, o caminho mínimo para a chegada até a meta que você deseja alcançar. No caso, seria a avaliação das probabilidades. Qual é a probabilidade dele chegar até o final daquele caminho? Certo? Muito bem. Vamos às referências, então. Quais são as referências que foram utilizadas para essa aula? Eu busquei informações, como eu falei, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
tá? Nas 2 primeiras aulas eu busquei informações lá. Eu busquei informações também para essa aula no Instituto de Matemática e Estatística da Unicamp, lá em São Carlos, tá? É um trabalho de graduação, tá? Desse rapaz aqui, o Anderson Ara Souza. O título do trabalho é Uma Introdução Aplicada a Redes Bayesianas, uma introdução aplicada a Credit Scoring. No caso, ele demonstra como aplicar de maneira, né, primeiro, embasado em toda a teoria, mas ele demonstra como aplicar os algoritmos de redes bayesianas para a definição de score de crédito em uma rede bancária. É bastante interessante. Já é um trabalho um pouco antigo já também, tá? Busquei informações de inferência estatística no Wikipedia, que me foi repassado que esses 2 links, né, de inferência estatística e inferência bayesiana foram recentemente atualizados pelo pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então, tem bastante informação lá, consistente, tá? Eu também busquei algumas informações aqui no trabalho de Marques e Dutra, de redes bayesianas, o que são, para que servem, algoritmos e exemplos de aplicações, lá de maio de 1999. Tá? É um trabalho muito interessante. Esses 2 são pesquisadores da UFRJ, tá? E trabalham diretamente com pesquisas e aplicações de redes bayesianas com múltiplos fins, certo? E, por fim, um livro que é considerado uma bíblia na área, tá? Que é o do Russell e do Norvig, a Inteligência Artificial, da editora Campos, de 2004. Eu consegui o e-book desse material. Muito bom livro, tá? Uma leitura extremamente avançada e que exige que, a todo momento, você busque outras informações, tá? Em outros locais. Beleza? Muito bem. Vamos ao fim da aula, então, tá? O relatório de aula. O que é para falar no relatório? Os conceitos de inferência estatística e conceito de inferência bayesiana, tá? Prepara o relatório. Lembrando que o assunto do e-mail é esse aqui, ó, entre colchetes I e AC, a atividade 2021-0324, a data de hoje, tá? O relatório deve ser escrito em forma de redação, tá? No corpo do e-mail. Relatórios em anexo, arquivos em anexo, todos os anexos serão desconsiderados, tá? Exceto imagens que porventura estejam anexadas ao e-mail. Bom? Data de entrega dele é dia 27 de março de 2021, até às 11h59 da noite, quer dizer, tem mais de 72 horas para entregar o relatório. Beleza? Pois muito bem, só um instantinho.